Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Menias aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje, galera, bora falar um pouco aí sobre os jogadores injustiçados pelo planejamento dessa atual diretoria aí. Eu tenho dois nomes aqui de jogadores, mas eu tenho certeza que a galera aí vai lembrar de vários. A gente vai conversar um pouco sobre isso e também quero falar um pouco aí sobre o pensamento, assim, eu vou usar uma palavra de baixo escalão aqui, mas o pensamento bobo que algumas pessoas estão colocando na cabeça de alguns torcedores. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegar na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês 2 camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante crescer no nosso canal, essa interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Clica aí no primeiro comentário fixado, se cadastre para você concorrer à camisa do Clube do Remo quando chegarmos a 550 cadastros. Estamos com 498 cadastros e se você ainda não se cadastrou na Bet Nacional através do nosso link, é só clicar no primeiro comentário fixado aqui, você clica, se cadastra aí na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Vinícius Júnior. É só você clicar aqui e se cadastrar, tá, meu amigo? Lá você vai encontrar as melhores odds e as melhores cotações do mercado. Tem a Libertadores amanhã, o Fluminense entre campo, temos também Bayern de Munique e Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão. Jogos top para você apostar e ganhar um dinheirinho aí. Então, cadastre-se agora na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, hoje foi divulgado aí que nós teremos um debate, eu acredito que seja o único, entre os 4 candidatos a presidente do Clube do Remo. Esse debate será na Rede TV e, pelo que eu li lá, teremos aqui no YouTube também transmissão ao vivo. Parece que o Tonhão vai sair da toca aí, né? Espero também que você, Magnato, tenha se preparado para esse debate, né? Porque no último foi vergonhoso. Mas assim, os outros candidatos também estão se preparando aí, o Jade Gardellini, também o Renan Bezerra, né? E o debate que foi pedido aí pelo próprio Magnato, hein? Então, mais uma vez, espero que você tenha se preparado. Porque o último foi vergonhoso. Você foi humilhado pelo Fábio Mendes, né? Então, né, a gente espera que pelo menos o debate seja de ideias iguais e, assim, projetos, né? Porque o último que teve aí foi só vocês, um atacando o outro, uma briga de ego e a gente não escutou nada de proveitoso pro Clube do Remo. Então esperamos que esse debate aí seja proveitoso não só para o sócio, mas também para o torcedor, a questão das ideias aí. Bom, bora falar agora um pouco, né, sobre esse pensamento aí bobo, né, que estão colocando na cabeça do torcedor, que é o seguinte. Não vou usar a palavra aqui idiota, porque eu acho que é uma palavra muito pesada. E eu não acredito que chegue a esse ponto. Mas algumas pessoas estão falando que contas em dia não é importante. É isso mesmo que você ouviu. Que isso aí, o Remo ter quitado as dívidas depois de 50 anos, isso aí não interessa. Tem que estar numa Série B todo endividado. Eu escutei torcedor falando isso. E não foi só um. Bom, eu tenho um pensamento muito exemplificado para você. Eu vi alguns torcedores, para defender essa tese, né, citando o Flamengo, Botafogo, né, o Brusque que acabou de subir, a Mucura, né, o nosso rival, citando outros clubes também que estão endividados e que conseguiram acesso. Primeiro, antes de você usar esses clubes como exemplo, você tem que pesquisar por que eles estão conseguindo fazer contratações e mantendo a palavra com os seus elencos. Por exemplo, o Brusque foi prometido aos jogadores uma premiação em caso de sucesso na Série B. E os caras abraçaram a premiação e foram, né, contemplados aí por essa premiação. O Brusque tem o patrocínio da Havan. A Mucura tem o Roger Aguilera. Botafogo tem John Textor. O Flamengo é aquela situação, né? Não acho que o Flamengo esteja todo endividado, como algumas pessoas estão falando. E o faturamento do Flamengo por ano ultrapassa a casa dos bilhões. O Atlético Mineiro é um grupo de empresário que patrocina o Atlético Mineiro. E quem patrocina o Remo? Sabe quem patrocina o Remo? O governo do estado. É o maior patrocinador do Clube do Remo. É óbvio que esse bando de incompetente que está lá dentro lá não consegue um patrocinador master para o Clube do Remo que possa alavancar o clube também. Mas quem vai colocar dinheiro num clube que pensa pequeno, onde o presidente é um fracassado, que fica rindo da própria desgraça? Quem vai botar dinheiro num clube como o Remo? Me diz. Ninguém.
Eu lembro que quando o Sport Interativo patrocinava a Copa Verde, a Mucura recebia uma cota por estar na Série B. Os clubes que disputavam a Série B recebiam uma cota. O Remo não recebia nada. Sabe por quê? Porque a galera lá do Sport Interativo não via futuro na galera que comandava o Remo. Isso aí foi dito numa transmissão nacional. E isso me envergonhou. Hoje, eu estou feliz porque o Remo está com as contas em dia. Utilizar argumentos toscos e argumentos ignorantes para desmerecer isso, porque sabe o que acontece? Eu vou te falar. O cara que ganhar as eleições, né, e que tá falando isso aí, só tem uma pessoa que fala isso, né? Ele vai trazer um monte de jogador caro e não vai conseguir pagar os caras, vai ficar devendo salário para os caras. O Remo não vai conseguir classificação nenhuma, porque aqui a gente sabe, com salários em dias os caras já não conseguem. Imagina devendo dinheiro para esses caras, imagina. Esse bando de jogador pereba que eles trazem lá de fora. Aí, ele vai vir no final do ano com a maior cara lavada do mundo, ó, montei um time caro, um time forte, mas a gente não conseguiu acesso. Sem contar, né, desvio, né, que tem por trás. Então, antes de você vir com esse tipo de argumento, dá uma pesquisada, cara, antes. Dá uma pesquisada, que eu não perco meu tempo. Tem um cara lá, inclusive, quando a gente gravou a live lá com o Jade, ele ficou as 2 horas, gente. Eu juro pra vocês, o cara ficou as 2 horas na live enchendo o saco lá nos comentários. Aí a gente posta uma coisa, qualquer coisa lá no Instagram, ele vai lá encher o saco lá, mano. Sabe? Não vai me convencer. Quanto mais você fala lá, mais eu me convenço das minhas ideias. E esse último argumento aí é vergonhoso, cara. E eu sei quem te falou isso. Eu sei quem colocou isso na sua cabeça, que as contas em dias elas não interessam. Eu sei quem tá falando isso. Eu sei muito bem. O que eu quero falar pra vocês aqui é que não caiam nesses argumentos idiotas. Eu usei a palavra, mas é essa que é a verdade. Esses argumentos idiotas de gente que não tá preocupada com o Remo. Esses caras não estão preocupados com o Remo. Não se iluda com isso. Esses caras estão preocupados em si próprios. Eles querem algo lá dentro do clube do Remo. Se é que você me entende. Então, contas em dias é importante. Agora sim, uma outra situação. O cara falar que o Remo está se estruturando numa Série C. Isso aí, mano. Isso aí é outra idiotice também. Sério. Eu não preciso nem explicar pra vocês o porquê, né? Não preciso nem explicar pra vocês o porquê. Por que isso é uma idiotice? São pessoas da situação que querem. Porque o Fábio Bentes, ele foi tão incompetente, ele foi tão fracassado na gestão dele, principalmente esses últimos 2 anos, que uma coisa boa que ele fez, que foi essa, virou algo negativo. Pagar as contas do Remo ficou algo negativo, gente. Pagar em dia ficou algo negativo. Porque ele trouxe um monte de pereba, um monte de jogador descompromissado. Isso aí acaba negativando isso, que é uma obrigação. É uma obrigação você pagar em dia. Uma obrigação você honrar os seus compromissos. Isso é uma obrigação do Clube do Remo. Do Clube do Remo não, qualquer clube no Brasil. Então eu acho que eu expliquei pra vocês aqui o motivo disso aí, né? Agora falando um pouco aqui sobre os jogadores injustiçados pelo Fábio Bentes, né? E eu vou falar de 2 aqui. Inclusive eu acho que a galera vai, 90% que vai assistir esse vídeo aqui, vai concordar. Um deles é o Pablo Roberto dessa temporada. O Pablo Roberto, ele era um talento nato do Clube do Remo. Não falo só do jogo do Corinthians. 2 repás ele botou no bolso, né? Jogou muito, principalmente o primeiro repá, onde ele destruiu naquele repá. Era um talento, assim, que o Remo... Se o Fábio Bentes é um cara inteligente, que ele não é, nunca foi inteligente, ele traria 2 bons meias para dividir essa responsabilidade com o Pablo Roberto. E o Pablo Roberto iria se destacar mais. O que aconteceu? Ele trouxe Claudinei e Marcelo. Imagina o Pablo Roberto, olha para o lado direito, vê o Claudinei. Olha para o lado esquerdo, vê o Marcelo. Imagina o desespero do Pablo Roberto jogando no meio campo do Clube do Remo. E ele foi queimado por um lance lá contra o Operário. Né, que a bola vai lá e parece que ele tá correndo, que ele tá meio desligado, né, no lance, e aí o Operário faz o gol. O Pablo Roberto foi culpado por um time do Remo. O time que foi montado era um time terrível de ruim. Terrível de ruim, a gente falou isso aqui. Mas muitas vezes nós vencemos jogos, principalmente naqueles primeiros 3 meses ali, por causa do Pablo Roberto e do Muriqui, que eram 2 jogadores que eram decisivos. Wendy, mas você quer o Muriqui no ano que vem? Não quero o Muriqui no ano que vem. Pra mim o Muriqui, ele é passado. Pelo menos a minha opinião. Porque na Série C ele não correspondeu. O Pablo Roberto correspondeu um pouco na Série C. Mas é aquilo.
Futebol, ele não é apenas um jogador, ele é um conjunto, e o conjunto do Remo era terrível. 2022, Brenner. Era outro jogador também que a gente viu aí, foi pro Ituano, desandou fazer gol, depois foi pro Sport Cristal lá e tava fazendo gol praticamente todo o jogo. O Brenner era também um jogador que foi injustiçado. O Brenner foi injustiçado pelo elenco fraco que os caras montaram. Um elenco também, todo de jogador velho, jogador pereba que tava parado. Então nós tivemos 2 jogadores que foram injustiçados pelo péssimo planejamento do Fábio Bentes. Mas eu tenho certeza que você que está em casa, que está me acompanhando aqui, você vai lembrar demais. Então deixa aí no comentário. Deixa aí no seu comentário. Porque a gente, eu pelo menos, eu falo isso aqui para vocês. O futebol, ele é planejamento. Não interessa se você tá com as contas em dia, se você não tá. Você precisa ter um planejamento. E o planejamento mínimo. O Remo tinha condições de montar um time forte, de ter um elenco forte nas mãos. E o cara, ele simplesmente, eu vou trazer o Rogério mesmo. O Rosqueiro indicou o Rogério, eu vou trazer o Rogério. Quem sabe ele joga, não é quem sabe, Bentes. Não é quem sabe, Bentes. O cara tem que vir pra jogar, irmão. Você brincou com o clube do Remo nessa temporada. A gente quase foi rebaixado pra Série D. E você é tão ruim, Fábio. Você é tão ruim como presidente do clube do Remo. Escuta o que eu tô te falando. Que você consegue minimizar e fazer algo negativo, que é muito positivo, que foi o pagamento da dívida cinquentenária que a gente tinha. Você fez com que esse feito aí, que era para ser um feito muito bom, muito grande, ficasse isso aqui, ó. Parabéns. Eu tenho que bater palmas pra você. Consegue contratar um bom jogador e contrata 10 ruim. Bom, deixa aí no comentário de vocês. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.